Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio, em nosso ambiente e em nossos corações. Sintam-se todos eles que aqui estão, sintam-se acolhidos por todos os trabalhadores desta casa e igualmente pela equipe espiritual que aqui se faz presente, preparando o ambiente, acerenando o nosso ambiente e as nossas consciências para que possamos receber a mensagem da noite de hoje. Sendo assim, convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos ao Criador, elevando ao Pai os nossos sentimentos. Deus Pai de amor e de bondade, neste instante, Senhor, desejamos elevar a Ti o nosso sentimento de profunda gratidão por podermos estar aqui uma vez mais, nesta noite, para sermos agraciados com a mensagem do Evangelho do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, por todas as possibilidades que nos foram dispensadas para que pudéssemos chegar a este ambiente, desde o instante em que acordamos até o presente momento. Agradecemos-te, Senhor, a assistência dos Espíritos de luz, dos anjos guardiões, que sempre nos protegeram e nos ampararam. Que a noite de hoje, para nós, sirva como um repositório de nossas forças, do nosso bom ânimo, da nossa coragem, da nossa resignação, para levarmos adiante a nossa tarefa evolutiva, o nosso progresso, o nosso autodesenvolvimento. Com esse desejo, pedimos à espiritualidade presente a permissão para darmos por iniciada as atividades doutrinárias da noite de hoje, dizendo que assim seja. Que a paz se faça presente entre nós. A palestra da noite de hoje é com o nosso irmão Laércio, trabalhador desta casa, que os bons espíritos lhe inspirem e que a mensagem encontre abrigo nos nossos corações e com certeza encontrará. Que assim seja. Muito obrigado. Queridos amigos, irmãs e irmãos, saudações fraternas em mais esse encontro de riquezas espirituais em que todos nós somos convidados a participar. É uma alegria imensa podermos compartilhar sempre das lições do Evangelho. E preparamos para esta oportunidade o tema Compromissos com Jesus. Eu, sinceramente, tenho falhado ao longo de muitas encarnações dos compromissos com o Mestre. E tenho necessidade de falar de Jesus para tentar recuperar o tempo perdido. E todos nós temos compromissos com Jesus, até porque nós estamos no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que foi transladada para cá por ordem do Cristo, para que a sua mensagem pudesse daqui para o mundo frutificar, florescer e frutificar. Se nós estamos no Brasil, no coração do mundo, a pátria do Evangelho, temos nós a grande oportunidade de participar dessa proposta do Cristo, para que o seu Evangelho atinja outros corações. Então, os compromissos com Jesus, todos nós temos, porque Jesus nos acompanha, nos convida, nos acena, para que trilhemos o caminho que Ele apontou para nós, ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse tema eu tirei desse belíssimo livro que eu ganhei, né? Jesus e Nós, que é psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Bezerra de Menezes. E ele começa dizendo que esses são dias semelhantes àqueles de outrora, quando as sombras se adensaram na tentativa frustrada de obscurecer a luz, de obscurecer a mensagem cristã. Jesus, a luz do mundo, espalhou a claridade
da esperança, não obstante as tentativas teimosas das trevas, da ignorância motivada pelo orgulho e por egoísmo. Hoje não são dias diferentes, como de outrora. Nesses dias difíceis, da hora chegando para se estabelecer coisas novas nos compromissos com o Evangelho na Terra, para aqui na Terra, este planeta de provas e de expiações, breve, tão breve, nós possamos desfrutar da paz, nós possamos fazer parte do mundo em regeneração. Esta é a proposta que nesses momentos difíceis, nessas turbulências que tanto nós estamos vivenciando nos dias de hoje, dessa desordem, dessa confusão, desequilíbrios psicológicos e emocionais, doença do sentimento, aonde o homem transita na porta larga, na porta comum, dando vazão às suas más paixões e colhendo infortúnios e sofrimentos, é chegado a hora para que nesses últimos dias, dos últimos tempos, nós possamos construir uma morada de paz. No momento, a paisagem, o cenário é triste. É triste. A cultura sem Deus, uma cultura sem Cristo. A motivação maior do ser humano ainda, beleza, poder e riqueza, essa aspiração do homem, julgando que esses atributos possam dar-lhe a felicidade e que por esse caminho é impossível, nos diz os Espíritos, sermos felizes. No entanto, Jesus continua falando aos nossos ouvidos: não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. O Evangelho chega como carta-roteiro para nós, em meio à confusão dos desequilíbrios diversos, para que possamos encontrar o tesouro da paz. Como necessitamos de paz! Como necessitamos chegar em casa e deitar e dormir, sem remédio. Como necessitamos de tranquilidade, de conforto espiritual, sem remédio para a ansiedade, para dormir, para acordar. Necessitamos tanto disso para nos afastar do medo, da insegurança, em todos os sentidos, e encontrarmos Jesus. Sem Ele é impossível. Se nós não encontrarmos com o Mestre aqui dentro, em essência e espírito, nós teremos dificuldades de transitar pelo mundo. Disse-nos Ele: não vos desespereis, entregando-vos ao pessimismo e a amargura de muitos, a doença dos sentimentos, para não se tornar um deles. Na vala comum, onde Ele diz: adentre a porta estreita, saia da vala comum, da porta larga, aonde anda tanta gente motivada pelos interesses imediatistas do mundo, passageiro, transitório, efêmero, curto. É preciso acordarmos, diz os Espíritos, para que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração de sentir, para que isso reverbere em nossa intimidade e conseguimos sentir as sementes do Mestre germinando em nosso íntimo, construindo aquela fortaleza que a tempestade não leva, porque está sobre as rochas das leis divinas que buscamos nós nos aproximarmos através do roteiro
carta que é o Evangelho. Reencarnamos na Terra, comprometidos com o Cristo. Ninguém pisa neste solo, planeta, sem o consentimento de Jesus, porque Ele é o governador deste planeta. Ninguém aterriza aqui por acaso. Eu vou lá ver o que vai dar. Esquece. Tudo planetária que estamos vivendo nesses últimos, em que haverá a separação do joio e do trigo, do bode das ovelhas. Que não sejamos os bodes a serem separados das ovelhas que farão parte do rebanho de Jesus na terra nova. Que sejamos nós aqueles que já estamos na condição de herdarmos a terra. E para isso temos que estar revestidos da túnica nupcial. Temos que estar revestidos de caridade, revestidos de amor, para podermos fazer parte desta humanidade, da terra nova em regeneração e trilharmos voos mais altos rumo à felicidade ímpar, com a obra construída em nossa intimidade, que é o Evangelho, florescendo e frutificando no nosso cotidiano, na relação com o mundo material, mas para negócios espirituais. Todos estamos aqui, nas relações que estamos com tudo do mundo, para o nosso desenvolvimento moral espiritual, negócios espirituais. Esta é a nossa grande oportunidade de dar o salto quântico na direção da luz, abrindo a acústica da mente e do coração, para que a mensagem de Jesus, mergulhemos nela e extrairmos daí a essência do pensamento, a essência do sentimento, para que possamos fazer parte do festim das bodas, da alegria, da aventura, do reino que está preparado desde muito tempo para todos nós, para toda a humanidade. Reencarnamos então comprometidos com o Cristo, cada um de nós que aqui está. E se aqui estamos, de alguma forma, temos, no mínimo, escutado a doce voz de Jesus, nesse momento áspero, difícil, dolorido, que estamos presenciando e que estamos vivendo no mundo, nessa grande transição, para que cada um de nós, ouvindo, mesmo que de longe, distante, o convite de Jesus para promovermos ao nosso alcance o bem que nos é possível, sem esperar que as circunstâncias sejam favoráveis. Porque se as circunstâncias fossem favoráveis, se as sociedades já fossem mais ditosas, por que haveria o Mestre de nos enviar o Consolador prometido? Por que haveria de vir a doutrina espírita? Pois não. Ela veio justamente porque as coisas estão ainda arraigadas no orgulho, no egoísmo, no infortúnio da maioria de nós, vivendo esses sofrimentos diversos. Porque se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, significa dizer que ela não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Porque se fosse, nós removeríamos as montanhas das más paixões que nos encaminham para as tentações do mundo, para a satisfação dos desejos e dos prazeres. Nós diríamos para essas montanhas: afasta-te daqui para ali, para que eu consiga adentrar e trilhar a porta estreita. A doutrina espírita, para nós, é o campo fértil, olha o que diz os Espíritos, Bezerra de Menezes,
da nossa reabilitação dinâmica, no qual entesouraremos moedas de luz para atirar-lhes na direção do futuro. E tão breve estaremos vendo e vivendo com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. E é importante considerar isso, que nós não somos daqui. Somos espíritos imortais. Breve retornaremos mais uma vez para a pátria espiritual. E aí veremos as condições que nós conseguimos alcançar nesta experiência reencarnatória, nesta escola, neste hospital de almas, nesta prisão que ainda estamos aprisionados nas más paixões, nesse educandário. Tudo isso para nos favorecer, para nos ajudar, para quando retornarmos para casa, estarmos melhores do que quando aqui chegamos. Nenhum de nós veio na terra para colher. Não é aqui a colheita. Viemos para semear, para servir. A colheita é quando retornarmos. Que fizeste dos talentos que te dei? Para multiplicá-los em bens do bem, não é em bens materiais, em bens espirituais. Que fizeste dos talentos que cada um de nós tem, que desenvolvemos nas várias áreas do saber, das nossas profissões, do nosso trabalho, do nosso voluntarismo, na voluntariedade, na família, nos papéis sociais que nós estamos. Cada um de nós é dotado de talentos para serem multiplicados e não enterrados, que Jesus colocou em nossas mãos. Para isso acontecer, não nos faltará o apoio de Jesus, a sua misericórdia de paz e os recursos indispensáveis para que cada um de nós tenha êxito na nossa jornada, assinalada pela dignidade, pelos valores, pelas alegrias possíveis que refazem o cansaço e nos dão força para seguir nos compromissos assumidos com Cristo. Você pode não lembrar, você pode não lembrar hoje, mas reverbera aqui dentro que nós temos um compromisso maior com Jesus. Não agasalhei sombras na alma, nem a rebelião dos atormentados do caminho. Siga em frente, senão você se torna um deles. Para não sermos contaminados pela violência, pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelos ciúmes, que já não são sentimentos que fazem parte de vocês que estão aqui. Já estamos superados disso. Não? Sejamos nós, nos compromissos com Jesus, a voz da brandura, o ritmo do bem e o compasso do equilíbrio. Voz da brandura. Se alguém te jogar uma ofensa, devolva-lhe uma voz da brandura. Por que me ofendes? Não é assim que fazem? Não? Se alguém passa com um carro e te joga a lama, você não diz assim: vá com Deus, meu irmão. Não? Para ver o quanto nós estamos distante de Cristo, para dar a outra face. Torne a sua voz a da esperança no meio do desconforto, no meio da ignorância, para que possamos, cooperadores de Jesus, nos compromissos que assumimos com Ele, aquela energia, aquela vibração boa
Vós hoje estáis no corpo. Amanhã vós estareis fora do corpo e nós no corpo. Nesse processo ininterrupto entre os dois planos da vida, auxiliando-se uns aos outros, nos conduzindo na direção da luz, na direção de Jesus. É a era da luz, este momento. O Espiritismo que hoje chega, abençoado, é a resposta dos céus aos veementes apelos da terra. De podermos sentarmos diante da nossa própria consciência e de poder dizer de si para consigo: Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, porque estamos distante de Ti. Nesse momento grave, quando nós, criaturas humanas, sentimos-nos defraudados, angustiados, entorpecidos, o mundo espiritual abre as suas comportas e derrama sobre todos nós a taça da misericórdia. O que seríamos de nós se não tivéssemos uma falange de amigos espirituais de Jesus a nos socorrer, a nos amparar, tal qual está explícito na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos nomes tutelares da imortalidade: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Ao que os espíritos respondem: muito mais do que você imagina. Influem a tal ponto que de ordinário, não extraordinário, ordinário, comumente, são eles que nos dirigem. Olha que pergunta profunda e que resposta mais profunda ainda, que talvez a gente não se dê conta do quanto nós somos auxiliados através do veículo do pensamento, das inspirações, das intuições. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, olha os céus chegando a nós. E é um texto curto, mas que diz toda a proposta do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, as virtudes dos céus, espíritos muito evoluídos, sob o meu comando de Jesus, espalham-se por toda a face da terra, como estrelas cadentes. Olha que coisa poética! Como estrelas cadentes, para iluminar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nesse texto, ele engloba toda a humanidade. Iluminar as trevas da ignorância, confundir os orgulhosos, não condená-los, e glorificar aqueles que já estão fazendo o bem, que já estão no caminho. Esse é o Evangelho. Vertem dos céus em direção à terra as respostas divinas, abençoando nossas vidas. Jesus, meus filhos, diz Bezerra de Menezes, ouve o nosso apelo e, sentindo compaixão de cada um de nós, alonga as suas mãos de bondade para conduzir-nos na senda estreita da iluminação de cada um. Jesus, sempre Jesus, sempre o Cristo, governador do nosso planeta. E Ele vem dizer: meus queridos irmãos,
Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Sorria. Por que estamos com a cara fechada? Sorria. Tende bom ânimo, é isso que Cristo está dizendo. Eu lhes trago a boa nova, nos enriquecendo de esperanças. Tende bom ânimo, diz ele. Crê em Deus. Crê também em mim. O que mais nós precisamos? Então, se nós estamos sofrendo, precisamos buscar Jesus, trazê-lo para a nossa casa, sentar com ele e ter um lero, um bate-papo de um irmão mais velho para com um irmão mais novo, Jesus. Perguntar para ele: o que queres que eu faça? Do exemplo que ele nos dá quando visita Marta e Maria. Maria se senta aos pés do Cristo para ouvir-lhe as lições, para beber-lhe do alimento que nunca mais lhe faltará, do pão que ele nunca mais irá sentir fome, do cálice divino que nunca mais haverá de sentir sede. Mas Marta, inquieta, nos afazeres do cotidiano, Jesus chama-lhe a atenção, dizendo-lhe: Marta, 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 por que está tão inquieta? Por que nós estamos tão inquietos? Por que nós estamos tão assim no mundo? Às vezes irritadiços, nada está bom. Se está quente, a gente reclama do calor. Se está frio, a gente reclama do frio. Se estamos gordinhos, queremos ser magros. Se somos muito magros, queremos ser mais gordinhos. Se temos cabelo crespo, queremos alisar. Se temos cabelo liso, queremos encrespar. Eu não posso fazer nada disso. Já aceitei, já estou resignado, até eu desencarnar, só peruca, e está tudo certo. Os nossos negócios espirituais não são com os nossos negócios corporais. O reino dos céus é de dentro para fora, não tem aparências exteriores. Então, nesse transe, a voz doce de Jesus à frente chama-nos e repete exatamente isso: tende bom ânimo, vós que estáis comprometidos com o Evangelho do Reino, firmastes esse compromisso a recomeçar na seara da luz, na sua própria reforma íntima. Primeiro, o nosso modelo é alguém que recebeu como prêmio uma cruz e uma coroa de espinhos. E quando Kardec pergunta aos espíritos quem Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, e a resposta é Jesus, sempre Jesus. Precisamos falar muito, muito de Jesus, para que Ele faça
parte do nosso repertório dos pensamentos, do nosso repertório mental, do nosso repertório dos nossos passos, das nossas falas. Precisamos muito para começarmos, se ainda já não estamos, a sentir um pouco mais dessa paz que Ele mesmo diz: eu vos dou a minha paz, eu vos dou o meu amor. Sermos fiéis, diz Bezerra de Menezes, filhos, pois que sois todos nós convidados e candidatos à renovação do planeta, começando pela nossa própria renovação. Somos candidatos e convidados, porque estamos já, mais ainda por isso, no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que tem um papel estratégico na proposta de Jesus para a redenção da humanidade como um todo. Humanidade, obviamente, que faz parte deste planeta, encarnados e desencarnados. É necessário que nós, espíritas, nos demos conta da magnitude da doutrina espírita, que é o Consolador, que Jesus prometera que enviaria mais tarde. E chega a nós, codificado por Hippolyte de Leon, Denis Rivail, Allan Kardec, com o lançamento da primeira obra básica da doutrina, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. E hoje nós estamos aqui, sob esse manto do Consolador, dilatando o nosso entendimento acerca das leis que regem as nossas vidas, abrindo os horizontes do mundo espiritual, facultando a cada um de nós o acesso imprescindível às bênçãos do Senhor. A doutrina espírita que vem nos elucidar através dos seus pilares básicos, da crença em Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, da reencarnação e da pluralidade dos mundos habitados. Olha quanta coisa! Mas o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo, de tudo que nós recebemos e que estamos vivendo, das lições do Espiritismo, o que estamos fazendo de especial? O que estamos fazendo de diferente? O Evangelho, nos diz ainda Bezerra, de Jesus, tem um regime de urgência. Já não podemos postergar a vivência de seus ensinos, sob pena de sermos separados das ovelhas e não fazermos parte da terra em regeneração. Então, o Evangelho tem essa urgência de bebermos, de nos alimentarmos. A proposta do mundo espiritual que Allan Kardec codificou e que o mundo espiritual rico de ternura continua mandando através das 1000 formas, não necessariamente nos vem nos dar um abraço, através do nosso convívio na vida presente na Terra. Entendendo nós, como Cristo disse numa das suas primeiras falas, quando é interrogado por um jovem, Hanan: Galileu, que fazes tu na cidade? Em Jerusalém. Passo por Jerusalém, passo pelo planeta para fundar o reino de Deus nos corações dos homens. E esse é o nosso compromisso com Jesus.
ajudando-o à construção do reino de Deus em nossos corações e naqueles que estão conosco nessa caminhada. Tá bom? Cada um aqui, se sair com este compromisso de potencializar